que é isso? E ela falando sobre a irmã, falando sobre a mãe, falando sobre a família dela, mas em nenhum momento ela falava do pai. Eu só ouvindo, e ela falava da mãe, falava da irmã, falava dela, e aquilo, onde está o pai? Eu olhei para ela e falei assim, e o seu pai? Onde seu pai está? Como se o pai tivesse morrido, não tinha pai, não falava do pai. Quando eu falei, e o seu pai? Ela olhou para assim, sobre o meu pai nós não falamos. Eu disse, como assim? É sobre o seu pai que a gente tem que falar. Porque você está vivendo o que você está vivendo, que você falou que está sem paz, porque você precisa falar sobre o seu pai, que é aí que está o problema. Esse meu pai é um alcoólatra. Meu pai fez todo o mal que se eu puder imaginar para a minha família. Ele abatia, agredia minha mãe, destruía minha mãe, quase matou minha mãe. Quando eu era criança eu via ele fazendo tudo isso. Eu odeio meu pai. Falei para ela, seu pai está onde agora? Pai está na sarjeta, é o lugar dele. Eu olhei para ela e falei, você me falou que você está sem paz. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter paz. E essa paz só virá do teu coração quando você perdoar o seu pai. Ela disse, eu não posso. Ele disse, se você não pode, então você vai continuar sofrendo. Porque enquanto seu pai estiver aprisionado dentro do seu coração, ele vai estar aprisionado onde ele está. Enquanto ele estiver amarrado no seu coração, nem ele vai poder sair da posição que ele está, porque você está aprisionando seu pai no seu coração. E você está amargando, você está bebendo veneno, pensando que é ele que vai morrer. É você que vai morrer, você está morrendo dessa maneira. E muitas vezes nós estamos morrendo porque nós estamos guardando aquilo que aconteceu e levando a vida inteira, carregando aquela informação, aquela situação e achando que aquela pessoa ela tem mais que morrer mesmo, ela tem mais que ficar no sarjeta. E ela dizia isso para mim. Eu falei, irmão, você precisa perdoar o seu pai. E que agonia que foi aquilo. E daqui a pouco eu falei, nós vamos orar. E eu orei com ela. E daqui a pouco ela começou a orar comigo, começou a ranger os dentes. Ela começou a ranger os dentes. Ela dizia, não, e não, e não, e não. Eu disse, em nome de Jesus, libere teu coração e perdoa o seu pai. Perdoa, diga eu. Quando eu falei, mais uma vez ela disse, eu. Perdoo. Ela disse, perdoo o meu pai. Ela disse, meu pai. E quando ela acabou de dizer meu pai, ela desmoronou. Foi quebrada uma cadeia terrível de amarração, de aprisionamento. E ela começou a chorar. E nós choramos juntos. Eu chorei com ela. E nós oramos juntos. E agradecemos a Deus juntos. Porque no mundo espiritual estava havendo libertação. Aleluia. Na vida dela. E vou dizer mais ainda, na vida do pai dela, onde ele estava. E foi alcançado. Aleluia. Eu vou dizer para vocês a história aonde ela chegou. E sabe onde ela chegou? Quando nós saímos daquele acampamento, daquele retiro, ela falando comigo, pastor, eu consigo pensar no meu pai, mas eu não vejo mais meu pai na sarjeta, pastor. Na minha mente, meu pai não está na sarjeta. Eu vejo meu pai de pé, com um sorriso, olhando para mim. O pai estava aprisionado dentro dela. Muitas vezes nós aprisionamos pessoas dentro de nós. Não só precisamos da libertação com relação a ela, nós precisamos da libertação deles quando nós somos libertos. Diga amém. Quando você é liberto, você libera libertação na vida dos outros. E para a glória de Deus. Ela morava na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Serra de Petrópolis. E eu fui convidado para dar uma palavra lá em Petrópolis, numa igreja. E sabe, nessa igreja, na noite que eu estava lá, quem foi naquele culto? Foi aquela moça. E sabe quem foi com ela naquele culto? O pai dela.